Segurança Digital com Ismael Júnior. Minha gente, um especialista em cibersegurança descobriu que mais de 180 milhões de e-mails e senhas foram vazados em abril deste ano. O mega vazamento inclui contas vinculadas ao Gmail, Outlook e outros provedores aí famosos. O especialista em cibersegurança, Ismael Júnior, está de volta aqui à nossa bancada para explicar como é que isso tudo aconteceu e como é que isso pode afetar, né? Você que está aí do outro lado, se tem esse efeito ou não, se é afetado ou não. Muito bom dia, Ismael, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Elisiane, bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É um caso grave, né, como mais um que a gente vem sempre trazendo aqui dentro do programa. Nós tivemos aí 180 milhões de usuários e senhas que foram vazados de algumas plataformas, né, como Facebook, Gmail, entre outras. Não é um caso recente, esse caso ele aconteceu em abril. Mas o que acontece agora é que essa base de dados que lá atrás tinha sido vazada, agora ela vai estar disponível, né, para consulta em algumas outras plataformas, né? Existe uma plataforma que chama I Have Been Pwned, né? Trocando, aportuguesando aí, traduzindo isso daí, eu fui hackeado. E aí essa plataforma ela vai mostrar para os usuários, é até interessante usá-la para você ver se o seu usuário, seja da Meta, né, seja do Facebook, do Instagram, ou do Gmail, ele participa daquele vazamento. E aí, a partir dali, você tomar algumas ações, como alterar as senhas, aplicar ali o segundo fator de autenticação, né? Criar medidas de bloqueio para quem tiver acesso àquela conta e aquele usuário não acessem. Mas isso também gera uma situação que essa base está de posse de criminosos, né? E a partir daí, eles já começaram, né? A gente vem estudando e vem acompanhando dentro do meio, que já estão usando essa base para aplicar golpes, né? E acabam sendo golpes muito efetivos, porque eles têm informações privilegiadas, né? E muitas das vezes as pessoas não tiveram tempo para alterar as senhas e eles acabam usando o usuário e a senha daquela pessoa, se passando por ela para aplicar golpes em terceiros. Então, assim, além dela ser vítima, ela acaba gerando novas vítimas sem saber que está sendo usada para isso. Então, acaba virando uma bola de neve. É um problemão, né? E a gente lamenta que isso venha acontecendo cada vez mais, né? E cria um verdadeiro cenário de insegurança, né, nesse ambiente digital. Agora, falando da outra parte, né, que é talvez a mais preocupante, que é a ação dos golpistas, né? A gente vem acompanhando aí todo tipo de tática, né, de engenharia que envolve aí fingir ser, por exemplo, um suporte de empresa verdadeira, compartilhar a questão da tela do celular, né? Muita gente às vezes tem até receio, né, quando a tela do celular começa a tremer. Eita, fui hackeado. Como é isso? Como é que a pessoa ela pode identificar? É possível identificar, por exemplo, que a sua tela está sendo ali hackeada? É possível identificar, né? De que forma você identifica que não é o suporte da empresa, que se trata de um golpe, né? Quais são esses detalhes que esses criminosos ainda deixam passar e que servem de alerta para a população? Bom, partindo do princípio, para o usuário final, né, o usuário comum, essa identificação, essa percepção, ela acaba ficando um pouco distante, até por causa do acesso à tecnologia, o conhecimento. Mas tem algumas coisas que podem ser observadas. Exemplo, o celular acabando a bateria muito rápida. Então, se ela já não tiver viciada, né? Se você já não tiver com aquela percepção de vício, o celular um pouco mais antigo, a bateria finalizando, né, acabando mais rápido, é um indício que podem ter programas que estão rodando ali por trás. Exemplo, às vezes quando você deixa ali o GPS ativo, o Bluetooth ativo, entre outras coisas, outros recursos, ele consome bateria. Então ali pode ser um indício que o seu celular pode estar com algum malware, né, algum vírus ou alguém acessando indevidamente. A outra é o processo de esquentar, né? Então, uma está ligada com a outra. Então, o celular também, quando está sendo muito consumido, às vezes a gente está ali, passa, 10 minutos, 15 minutos usando o celular, ele acaba esquentando. Então, é uma outra percepção também, uma percepção térmica, que o celular pode estar sendo consumido por um outro aplicativo ou por um hacker, né? Pegando informações desse tipo.
Não é comum as pessoas terem um antivírus, né, ter algum aplicativo que dê direcionamento ou alertem ela sobre alguma coisa acontecendo estranha. O ideal é que ele tivesse um antivírus instalado e aí esse antivírus conseguiria dar informações e gerar alertas dizendo que alguém ou alguma coisa já acessou ou está tentando acessar o celular dele. Então, essas são as dicas que a gente poderia estar dando, né, para esse caso de perceber ali um comportamento estranho. No caso do compartilhar a tela, né, algumas facilidades, né, que as aplicações trazem para a gente ali no momento com o esposo, né, com a esposa, com o filho, tentando passar alguma orientação, às vezes com a mãe, né? Mãe, compartilha aqui a sua tela que eu vou te mostrar como é que você faz tal coisa. Essa facilidade agora virou mais um vetor, né? Uma superfície de ataque, como a gente coloca, né? Então, eles estão usando dessa facilidade para aplicar golpes. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão criando contas, né? E dentro das plataformas Facebook, LinkedIn, entre outras, e se passando, né, por funcionários dessas empresas, dizendo que estão ali para dar suporte. E a tática uma vez que eles seguem as empresas, né, estão seguindo funcionários, seguindo as empresas, e eles começam a acompanhar aquela movimentação das empresas em sites de reclamação, em sites de suporte, entre outras coisas, eles acabam se passando por aquele suporte daquela empresa, e a partir dali acaba sendo um contato supostamente legítimo, que não é, porque ele tem informações privilegiadas, e ali ele começa o processo dizendo que é daquela empresa, está ali para dar o suporte, para ajudá-la a resolver aquele problema, e aí no momento ele pede o compartilhamento da tela. E aí nesse compartilhamento da tela, ele, principalmente no caso de bancos, né, ele acaba pegando algumas informações privilegiadas daquela pessoa ao digitar a senha. Né? Porque a gente já falou aqui algumas vezes que é melhor você ter ali o banco digitando a senha do que por impressão digital, né? Porque às vezes num golpe ele só vai pegar o teu dedinho e vai colocar ali no celular, ele vai desbloquear. É interessante que você digite a senha toda vez que for entrar no aplicativo. E ali ele fazendo isso, ele vai pegar essa informação e posteriormente pode usar contra você. Então assim, a estratégia ela é muito bem elaborada, muito bem definida, só que para quem está sofrendo o golpe acaba passando muito desapercebido, principalmente o pessoal ali da melhor idade, né, que às vezes acaba não tendo acesso ou à informação do que está acontecendo e também leva pelo desconhecimento do uso da tecnologia. Meus amigos, né? A gente fica sempre nos limites, né, da facilidade e dos prejuízos, porque é complicado, viu? Eu acho que tem que ter essa desconfiança sempre, esse cuidado, né? Principalmente se você não tem ali tanta informação ou se você não consegue dominar tanto, né, as novas tecnologias, aí é que você tem que ficar mais atento para não ser vítima aí de um golpe. Agradecer então ao Ismael Júnior pelos esclarecimentos e pelas dicas aqui sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade e a ideia é justamente a gente estar aqui conscientizando aí o nosso público. Obrigada.